Hoje eu trouxe para as nossas reflexões o tema Laços de Família e Reencontros. Então eu vou falar de alguns reencontros que a gente tem, na realidade 3 reencontros. Reencontro da chegada, reencontro da caminhada e reencontro da volta, o retorno à pátria espiritual. E vamos falar dos laços de família, o que acontece durante esses reencontros. Então, quando a gente fala de família, a gente já percebe que a família ela vai ampliando, ela vai crescendo, vão agregando outras pessoas. Se a gente olhar a família, vamos dizer assim, dos nossos avós, e olhar para agora, já entrou bastante gente na família. E já fez link com outra família, que trouxe outras pessoas, e assim é a família. Ela vai se ampliando, ela vai aumentando, e a gente também vai criando afetos e desafetos. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo diz assim: quem é o nosso grupo familiar? Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos. Acontece 2 situações. Parentes próximos é pai, mãe, filho, irmãos, tá? São as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Então, muitos dos nossos reencontros são laços de afetividade. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo que a ele serve de provação. Então o Evangelho faz com que a gente observe 2 componentes nos reencontros familiares, nesses laços de família. Nós teremos afetos ou desafetos. Esses seres que estão conosco na condição de filhos, pais, mães, irmãos, são seres que já estamos com eles há um bom tempo na caminhada. Não aconteceu agora, não. A gente vem vindo com esses laços do passado e que vem se estreitando ou, muitas vezes, ocorrendo esses antagonismos, essas dificuldades dos relacionamentos. Então, tem as 2 situações, ok? Vamos lá. Então, o que é a nossa família espiritual? A família espiritual é aquela família que nós já criamos laços de afetos. Então, são aqueles seres que alguns reencarnam conosco, outros ficam no plano espiritual, mas nos ajudam, nos instruem, dão conselho, nos visitam durante o sono. A gente não lembra porque o cérebro apaga muitas das vezes, mas estão torcendo para que nós cumpramos a nossa tarefa aqui da melhor forma possível. Então essa família espiritual todos nós temos. Parte está aqui conosco, parte está no plano espiritual, mas são afetos, laços de simpatia, já conquistado ao longo das nossas jornadas evolutivas, ok? Vamos ao primeiro reencontro, o reencontro da chegada no plano físico. Então aquele bebezinho ali na barriguinha da mãe, quem será que retorna? Qual é o ser que vai retornar para o convívio daquela família? Então, o primeiro retorno dentro do lar é com os antigos laços que nós construímos no passado, que estão muito ligados à nossa história do ontem. Então, está voltando alguém, está chegando alguém
que tem vínculos com aquela família, que tem laços de afetos ou desafetos ligados àquela família. Senão não estaria sendo atraído para aquele convívio familiar. Ok? Então o primeiro retorno é esse. A gente fica na expectativa assim, nossa, fulano parece ter o comportamento do meu avô, ter o comportamento de... A gente não sabe quem é. Mas algumas características vão sendo de personalidade, muitas vezes vão se manifestando, porque a família também carrega comportamentos similares. Tá? A gente vai carregando isso. Então vamos lá. Então, por que Deus nos ama, nos oferece espíritos difíceis para conviver na família? Quem não os tem, quem não tiver espíritos difíceis na família, agradeça a Deus, porque foi beneficiado nessa reencarnação. Porque a grande maioria tem alguém complicado ali. Quando nós não somos a complicação dos outros. Tem isso também, né? Então, por que Deus fez isso? Será que Ele quer a nossa derrota? Jamais. Esses seres mais difíceis que vêm para o convívio familiar, vêm para quê? Para que a gente ame. Aí você vai pensar assim, meu Deus, difícil. Eu acho que nessa existência não vai dar. Mas a gente vai ter que tentar. Porque a gente veio para cá para isso. Ninguém será feliz se não amar. Amar é a chave para a nossa felicidade eterna. Então eu vou ter que amar aqueles que eu ainda considero como desafios. Só que esses seres difíceis no convívio na família, e que vêm muitas vezes de um passado, criaram em nós sentimentos que precisam ser transmutados. Então a gente vai ver alguns laços de desafeto, ok? Um dos primeiros laços do passado de desafeto que vem para o presente são laços de ódio. Os laços de ódio, não há amor. Um parente que foi assassinado, alguém que tirou todos os seus bens e deixou você na miséria, alguém que destruiu a sua família. Criam-se laços de ódio. Se você perdoar, não. Mas geralmente a gente não faz isso. Então a gente fica com raiva, a gente quer revidar. Então esses laços de ódio, eles ainda terão que ser resolvidos. E existem os laços de mágoa. Os laços de mágoa, eles têm amor. Porque só se magoa quem ama. Só se magoa quem ama. Por quê? Porque você se magoa porque você não esperava que aquela pessoa fizesse aquilo. Porque você amava. Você só não esperava que aquilo fosse acontecer. Então é um laço de desafeto, só que é um laço de mágoa. Então, um cônjuge que trai, você não esperava aquilo. Um filho que coloca o pai numa casa, ou uma mãe numa casa de repouso, que não vai mais visitar. Laços de mágoa. Tem amor, mas tem a mágoa. Outro laço de mágoa. Um pai que expulsa a filha de casa. Uma mãe que maltrata o filho. São laços de mágoa. O que abandona esse filho. Existe já uns lampejos de afetividade, só que ainda perturbado.
Então você não esperava que o outro fizesse aquilo. Então criam-se esses laços de mágoa que terão que ser resolvidos. Ok? Então esse está ligado aos nossos desafetos. Bom, então qual é o objetivo desses encontros difíceis que a gente traz? Desenvolvimento de virtudes que ainda não temos e amar. Então as pecinhas desse quebra-cabeça vão ter que se encaixar. Se não encaixar agora, vai encaixar para frente, mas ela vai ter que ter um encaixe. Eu posso dizer assim, nessa encarnação não dá, vou empurrar para outro. Não faça isso. Porque as condições da outra são muito diferentes. Muito diferentes. Eu tenho que tentar resolver aqui, no agora. Está lá no Evangelho. Reconciliai-vos com o vosso adversário enquanto está com ele a caminho. Amar os inimigos. É o Evangelho. Então, ele não está nem por acaso. Alguma coisa que eu tenho que fazer. Então, a gente vai encaixar essas pecinhas. Pode mudar. Então, amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. Então, aquela pessoa que te faz mal, te maltrata, você não vai revidar. Você não vai partir para a vingança. Porque senão você se nivela no mesmo padrão vibratório do outro. Eu não levo desaforo para casa. Vou dar o troco. Vai ver como eu sou. Vou mostrar quem eu sou. Nivelou no mesmo padrão energético do outro. E nessa confusão, a paz não acontece. Por que a paz no mundo não está acontecendo? Porque um briga daqui, o outro não leva desaforo para casa, briga daqui, e eles ficam para lá e para cá, para lá e para cá. E ninguém muda o foco. Fica todo mundo assim. Cada um acha que está certo e começa a brigar o tempo todo. Aí o Evangelho diz assim, é perdoar e sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. Então, o mal está ali, mas eu não posso ser o autor do mal. Quando a gente vem para cá, com esses desafetos, a gente vem para encaixar as pecinhas. A gente se reencontra para se resolver aqui. É você? Você vai ter limpador. Lá em casa tem um que mora lá. Ele já é visitante fixo. Então, a gente vem para cá para se resolver aqui entre nós. Por isso que a gente vem para cá. Não foi atraído para vir porque não tinha nada a ver com a gente. Vem para cá para a gente resolver. Mas eu não consigo resolver. Então você maltrata a sogra. Você briga com a sogra. Você não gosta da sogra. Reconcilia-se com ela aqui. Porque se você não se reconciliar, provavelmente na próxima, ela possa vir com sua mãe. E aí não vai ser fácil. Então, é para reconciliar agora. É para resolver agora. Tem uma história de um rapaz que ele estava preparado para reencarnar. Ele tinha uma pessoa que precisava vir com ele. E ele dizia assim, não, como mãe não. Como mãe vai ser difícil. Não vai ser fácil a gente se relacionar.
uma só. Vai ficar perto, mas não vai ficar convivendo direto. É assim que vai acontecer. Quando não dá para ficar muito próximo, vivendo no mesmo teto, chega perto. Não tenho nada contra a sogra, tá? Sogras são maravilhosas. Né? Mas é assim, não deu certo e não gostou, vai vir com quem não gostou e vai ficar mais próximo para resolver. Por isso que ele está pedindo para a gente se reconciliar agora. Então eu preciso me resolver com o outro. Agora, mas não consigo. Mas eu tenho que me resolver comigo. Porque mudar o outro, eu não vou conseguir. Resolver o outro, também é uma competência minha. Mas me resolver naquela situação, compete a mim. O que eu preciso fazer para ser menos atingido naquela situação? Porque o que o outro faz é problema do outro. Mas como eu recebo o que o outro faz, é problema meu. Então é isso que eu preciso me resolver. Então a gente vem para cá para juntar, para resolver aqui. Ah, não está dando? Pelo menos se resolva em relação a você. Não guarde o ódio, não guarde a mágoa. Se precisar de ajuda, auxilie. Se precisar fazer alguma coisa pelaquela pessoa, faça. Mesmo que ela não vá retribuir nada. Porque depois, essa pessoa, quando ela despertar para a verdade, para a realidade, tomar essa consciência, ela vai vir querer reparar esse mal que foi feito. Aí ela vem, paparicando o outro. Por quê? Porque a consciência dela pediu essa reparação, que é a justiça divina. Agora, que não seja eu a causa do escândalo. Então é fácil? Não é fácil. Mas eu tenho que dar os primeiros passos. Porque essa atração para o convívio familiar e nas proximidades do lar é porque tem algo para ser resolvido aí, que muitas vezes nós é que fomos os causadores daquela situação que a gente está vivendo ali. Talvez a gente dê um upgrade espiritual um pouquinho mais para frente, para cima, né? Mas o outro não. Mas eles dizem assim, agora está na hora, vamos colocar lá os dois de novo. Vamos colocar os três de novo juntos, para ver o que acontece. E aí é que vai ter a solução do problema. Muitas vezes não acontece nessa existência, mas se alguma parte já melhorar, as coisas já ficam diferentes. Porque se você não guarda mágoa, se você não guardar rancor, se você não revidar, você não precisa voltar com aquela pessoa de novo para reviver a mesma situação. Você vai viver novas experiências, enquanto o outro vai viver as suas, até um possível reencontro de novo, em situações melhores. Ok? Então, não se deve opor nenhum obstáculo à reconciliação. A hora que vem a reconciliação, a gente diz, reconciliar? Não, imagina. Você acha que eu vou esquecer tudo que foi feito? Não opor-se à reconciliação. Muitas vezes você não vai nutrir um amor a essa pessoa que te prejudicou, mas só o fato de você não desejar nenhum mal a ela já é um abuso. Porque às vezes a gente diz assim, eu perdoei. Mas quando acontece alguma coisa com aquela pessoa, a gente diz assim, nossa, a justiça de Deus não falha. Viu? Agora está pagando o que fez para os outros. Aonde está o nosso perdão aí? Se a gente está se divertindo com a desgraça do outro. Tudo bem? Então, temos
se desculpar, servir e compreender. Ok? Bom, por que vem com o esquecimento do passado? Não era mais fácil eu reencarnar, lembrar do que aconteceu no passado e a gente se encontrar aqui? Ficaria mais fácil para resolver? Não. Porque vocês já imaginaram, está dentro da nossa família, na condição de filho, alguém que você tirou a vida daquele ser numa reencarnação passada. O ódio que estaria ali. Então a gente traz esquecimento do passado para eu esquecer o que eu fiz, para eu esquecer o que os outros fizeram para mim e para eu esquecer o que eu fiz para os outros. Para que a gente tenha a oportunidade da reencarnação do quê? Da reconciliação, do amar, de desenvolver virtudes que nós ainda não desenvolvemos. Então a gente vai atrair, porque nós somos magnéticos, nós vamos atrair para o nosso convívio pessoas e situações para que eu olhe para dentro de mim e desperte o lado sombra meu, que eu escondo debaixo do tapete, que eu não quero que ninguém veja. Mas é esse lado que vai ser tocado para eu desenvolver virtude. Ok? Vamos lá. Bom, não vamos falar só de desafeto, vamos falar de laços de afeto. Existem também os laços de afeto. Lembra que o Evangelho tem as duas partes? A gente também traz laços de afeto. Esses laços já construídos há um bom tempo. Então nós temos os laços de cumplicidade. É aqueles laços em que tem uma compreensão mútua entre as pessoas. Sabe aquele marido que você não precisa falar nada, ele conserta a geladeira, ele vai para o supermercado, ele faz as compras, né? Ele toma conta da casa, ele faz tudo direitinho, sabe? Esse aí, né? Compreende tudo, atende suas necessidades. Cumplicidade. Aquela mãe que cuida, que é zelosa, que tem todo aquele amor. Laços de cumplicidade. Aquele filho que você não precisa pedir nada, ele fala, mãe, pode deixar, eu ajudo a senhora, pode deixar que eu resolvo isso, pode deixar que eu vou no supermercado, você não precisa falar nada. Ele está vendo a sua dificuldade, ele vai lá e faz. Você precisa pedir. Tem, viu? Tem gente assim. É pouco, mas tem. Né? São laços de cumplicidade. Então, esses laços são laços que vêm sendo construídos há bom tempo. Então, brincar junto. E vão fazer trabalho juntos. Vão resolver coisas juntas. Muitas vezes, esses laços de cumplicidade recebem, às vezes, um espírito ali, um ser difícil para ser educado, para ser ajudado. Ali. Mas entre eles tem cumplicidade, tem laços de afeto, para vencer aquela dificuldade maior ali. E a gente tem os laços frágeis. Esses laços são sensíveis a estímulos com menor resistência. É um laço assim de afeto, mas aquele laço que a gente diz assim, meu filho, você mata sua mãe do coração. Sabe, ele é dramático. É um laço dramático. Esses laços frágeis, é aquele filho que começa uma faculdade, aí não é aquela, vai para outra, começa a outra, e a mãe ali, os pais com aquela paciência, não é essa, é a outra que ele vai. Mas tem amor ali, tem carinho, tem afeto, tem dificuldade, mas tem. Por isso que eles são frágeis. Aquela pessoa que você gosta e você fala, nossa, me dá um trabalho danado, mas eu gosto desse fulano, dessa fulano. Mas que me dá um trabalho, dá.
ele ainda está se consolidando, se estruturando para chegar no laço de cumplicidade. Mas ele já está nos passos mais à frente. Então isso tudo vai acontecendo nas construções dos nossos relacionamentos, até com amigos também. Às vezes você nutre um laço de afetividade com um amigo, com uma amiga, muito mais do que às vezes um dentro da sua própria casa. Mas faz parte do processo, porque a gente vai atraindo isso. Ninguém traz para si aquilo que não está em você, que não precisa ser resolvido com você. Tá? Então, e nós temos também o terceiro laço, que são os laços do presente. Os laços do presente é aquele laço que você encontrou numa noite, num dia. Você encontrou. É o encontro casual. Esse laço, você não tem nenhum comprometimento com essa pessoa do passado. Você conheceu agora, nesta encarnação. Esses laços do presente, eles podem se tornar um laço de afeto, de simpatia, ou um laço de desafeto ou de simpatia. Então você encontrou alguém, dá um exemplo. Você ficou uma noite com aquela pessoa que você encontrou, namoraram, daqui a pouco ele foi embora, você não sabe mais onde está. Será que você ficou magoado? Não ficou? Outras vezes deixou você grato, foi embora. É o laço do presente, que pode criar um afeto ou um desafeto. Então são laços construídos, porque a gente vai aumentando também a nossa família espiritual, a nossa parentela. Um dia será um só rebanho e um só pastor. Então vai aumentando também. Tudo bem até aí, gente? Se tiver alguma dúvida, tem quanto tempo ainda? 15, tá bom. Então, esses reencontros da caminhada que acontecem no plano físico é que vão nos fortalecendo os laços de família, os relacionamentos. Então, eu preciso fortalecer. E esses reencontros também acontecem no nosso trabalho, são reencontros mais distantes, mas acontecem também. E que precisam ser o quê? Fortalecidos no amor, no entendimento, respeito às diferenças. É fácil? Não é. Conviver é uma arte. Muitas vezes a gente precisa ceder de um lado, para que o outro também se beneficie. Às vezes a gente precisa entender a necessidade do outro, que às vezes a gente não está entendendo. As palavras às vezes falam, mas a necessidade que está atrás das palavras é outra. Então, é um trabalho, né, de observação, de paciência, de tolerância, tudo isso. Ok? Então, temos reencontro depois da morte, que acontece também no plano espiritual. Familiares e amigos nos recebem para apresentar de volta o mundo espiritual. Aqueles que já têm mais condição estão nos esperando. É o reencontro da morte. Então a gente não perde ninguém. Eles estão lá. Ah, perdi meu filho, não vou ver mais minha mãe, a vida acabou. Não acabou. Eles estão lá no plano espiritual. Mas a gente tem uma densidade muito pesada aqui. E às vezes é difícil esse contato. Mas eles nos inspiram. Às vezes a gente sente um perfume, uma presença. A gente lembra naquela hora. Como se estivesse por ali. São intuições que vão chegando. Às vezes ficam tristes que a gente escolheu caminhos errados. Tudo isso. Continuar a história que a morte apenas interrompeu. Muitos de nós, durante a noite, quando a gente se prepara bem, a gente vai
E a gente vai dar continuidade lá. Ok? Saber que nossos amores estão vivos e que nos visitam. Nos visitam. Vocês já leram o livro Nosso Lar, ou já pelo menos assistiram o filme. Dona Laura, a mãe de André Luiz, visitava o André Luiz nas zonas inferiores, mas ele não mudava o padrão mental dele, não tinha acesso. Ela tentava socorrer o marido nas zonas inferiores, ele estava lá com as duas amantes, ele estava vinculado com elas. E ele não percebia a presença dela. Às vezes percebia, mas queria continuar do jeito que estava. Porque a gente não viola o livre-arbítrio de ninguém. Mas está ali, trabalhando para o resgate, para o auxílio de entes queridos que estão perdidos pelo caminho. Até que uma hora consegue. Uma hora se muda o padrão mental, se desvincula das coisas que são ruins, você tem um acesso com eles. Ok? Então, para a gente encerrar, do livro Para Uso Diário, de José Raul Teixeira, Espírito Joanes, diz assim: seja a convivência luminosa ou difícil, amorosa ou fria, calma ou exasperada, não se esqueça de que é o grupo familiar que você merece. Aí você vai dizer assim: meu Deus, esse é o grupo familiar que eu mereço? Aí você pensa assim: joguei pedra na cruz. Deve ter jogado. Para alguns deve ter jogado, porque a coisa é complicada. Mas é aquele grupo familiar necessário para o seu aprendizado espiritual, no momento. E a gente tem que se perguntar: por que eu estou naquela família? Então é a questão de baixo. Compreenda a sua família. Observe bem quem ela é. Percebe bem quem você é e por que está vinculado a ela, e de que experiências pretéritas você vem para estar vinculado ali. Por que eu estou ali? O que eu trago em mim que atraiu aqui? Que atraiu um filho com drogas, um familiar alcoólatra, alguém com um gênio dificílimo de conviver. Por que eu estou aqui? Por que eu estou nesse contexto familiar? O que eu trago dentro de mim que atraiu aquilo para eu resolver? O que eu tenho que resolver em mim? Porque a mente é o espelho da vida em toda parte. Então, se eu estou apontando o espelho naquela família, aquela família está refletindo o que está em mim. O que eu tenho que trabalhar em mim para me harmonizar ali? Essa é a questão. Então a gente está ali porque algum significado tem. Então a gente tem que perguntar para Deus nas nossas orações: o que eu preciso entender aqui? O que eu preciso aprender aqui? O que eu preciso me resolver aqui? Você, o outro é o outro, mas é você. Para que eu possa resolver essa situação comigo e me desvincular dessa situação. Senão a gente reencarna novamente, repetindo as mesmas crenças, os mesmos padrões, as mesmas situações, até eu aprender a lição. Como uma escola. Aqui não é uma escola? Se eu não aprendo a lição, eu volto para repetir a lição. Você muda de casa, você muda de companheira, você muda de companheiro, você muda de trabalho, e os problemas são sempre os mesmos. Por quê?
Porque eu tenho que aprender a me resolver em mim, entender o que eu estou atraindo fora. Tudo que está fora está em você. Então eu tenho que trabalhar em mim. Os maiores inimigos não estão fora, estão dentro da gente. Porque o que eu enxergo fora é porque eu sei muito bem como é, porque está em mim. Conheço. Senão eu não entendi o que está fora. Ok? Vamos lá. José Raul Teixeira colocou isso. Esse livro é muito bom, viu? Para uso diário. Então tá aí. Que experiências pretéritas nós viemos? E a gente veio para cá para fazer o quê? Amar. Amar e ser feliz. Deus não nos colocaria aqui para viver eternamente no sofrimento. Ele nos deu dons, talentos, possibilidades, inteligência, para que a gente os usasse para resolver as situações. Temos todas as ferramentas para resolver. Depende de nós. Às vezes você está numa situação, aquela situação não se resolve, você continua ali, e você continua ali, você não percebe que você tem que mudar. Você tem que fazer diferente. Você tem que se reconstruir, se ressignificar, mudar padrões, mudar valores, mudar pensamentos, para você construir um outro caminhar, porque aquele com resultado você já conhece. Então você tem que construir um outro caminho que você ainda não conhece. E às vezes sair da zona de conforto para a gente dói, porque a zona de conforto dói, mas eu sei como é. E sair da zona de conforto, eu tenho que ir para o diferente. E o diferente às vezes eu não quero, porque vai dar trabalho, vai exigir mais de mim, mas é por isso que a gente está aqui, para se autoconhecer. E como que eu vou me conhecer? Me relacionando com os outros. Não é sozinho, não é assistindo palestra, não é lendo livro, é no dia a dia, na convivência, que eu vou me conhecer. Tá bom, gente? Que a paz de Jesus esteja com todos. Gratidão, mais uma vez, pela paciência de estarem aí, tá bom? E a espiritualidade da casa, que nos ajuda sempre.